Boa tarde. Boa tarde! Hoje é dia 30 de março de 2022. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 8º ano do ensino fundamental, anos finais, e os alunos que estão frequentando hoje a aula são eles: a Evelyn, a Ana Júlia, a Vitória, a Júlia, a Ana Laura, a Alana, o Eduardo, o Vitor, a Adriele, a Manuela, o Igor, o Gabriel, o Jason, o Micael e o Cauã. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando hoje, porém essa aula é gravada e postada no canal do YouTube Ricardo Henck, youtube.com/Ricardo Henck. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Na descrição desse vídeo, na primeira linha, tem um link que leva você ao playlist com todas as aulas já gravadas desse material. No final do vídeo também vai aparecer um quadradinho lá com o link da playlist que leva você a todas as aulas já gravadas desse material. O material que nós estamos estudando é o Aprender Sempre, volume 1. Nós estamos na sequência de atividades 4, parte 2. O material é fornecido aos meus alunos de maneira impressa, através da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Ufa! Vamos lá dar início então. Sequência de atividades 4, parte 2. Qual é a habilidade que nós estamos estudando? Habilidade EF08MA15 e habilidade EF08MA16. Objetos de conhecimento: construção geométricas de ângulos de 90 graus, 60 graus, 45 graus e 30 graus. E polígonos regulares. Página 158. Sequência de atividades 4, parte 2. Ela é formada pelas aulas 3 e 4. Classificação dos triângulos equiláteros. Objetos de aprendizagem: identificar características dos triângulos e classificá-los em relação às medidas dos lados e dos ângulos. Então nós vamos classificar sobre os lados e ângulos. Quando ele vai falar sobre os lados, ele pode ser equilátero, retângulo, não, desculpe, ele pode ser equilátero, escaleno e isósceles. E quando vai falar sobre os ângulos, ele pode ser retângulo, acutângulo ou obtusângulo. Eu vou falar melhor sobre isso depois para vocês. Identificar as características dos quadriláteros, classificá-los em relação aos lados e ângulos e reconhecer a inclusão e intersecção de classes entre eles. Vamos lá então, página 158. Número 1. Sobre a orientação do professor, caminhe pela sala de aula, pelo pátio e em outros espaços da escola, de modo a observar polígonos presentes nesses espaços. Fizemos isso ontem. Identifique objetos, materiais e formas nas paredes, piso e etc., que possuam o formato dos polígonos que você conhece. Escreva na tabela a seguir as características dos polígonos que você observou. Então vocês têm uma tabela aí, né? Cada um observou um polígono diferente, né? A gente viu aqui por perto da sala de aula, certo? Essas daqui que eu fiz no ano passado já. A gente estava de modo online. E aí eu vou colocar o que eu coloquei: a tampa da carteira. Alguém pensou nisso também? Ah, mas a tampa nossa aqui tem as pontas arredondadas. É verdade. Mas no ano passado tinha algumas que não estavam. A do professor que não tem a tampa arredondada, a ponta arredondada. Ela tem o formato retangular. Quantos cantos tem? Quantos lados tem? 4. Quantos ângulos tem? 4. É convexo? Sim. Sim. A lousa. Alguém pensou a lousa também? Sim. Pensou, né? Todo mundo acha que pensou lousa. A lousa também é retangular. Quantos lados ele tem? 4. Quantos ângulos? 4. Ela é convexa? Sim. Sim. O que mais? Capa do caderno. Alguém pensou assim também? Não? Capa da apostila? Não? A capa do caderno da apostila também. Mas tudo é retangular. A maioria das coisas é retangular. Vocês repararam nisso? Tudo 4 ângulos.
tudo, a maioria da escola tem 4 ângulos, né? Então, a capa do caderno também tem 4 lados, 4 ângulos e é convexo. A bandeirinha da festa junina, professor, mas eu não vi bandeirinha nenhuma. Mas eu sei que na festa junina vai ter. E tem 2 tipos de bandeirinha na festa junina, né? Eu pensei nessa daqui, ó. Tem uma que parece o símbolo do meu time do coração, do São Paulo. É, mas não é. Essa aqui é convexa ou não convexa? Não convexa. Essa aqui é convexa. Essa dá pra ver todos. Mas o que eu pensei é essa daqui, ó. Não é convexa. Essa é a não convexa. Só por curiosidade, se vocês fossem fazer bandeirinha, como que vocês fariam? Do último jeito. Hã? Do último jeito. Não. Eu vou ensinar vocês a fazer bandeirinha. Pega um retângulo comprido e faz um corte aqui. Então, do último jeito? Você já faz as 2 bandeirinhas ao mesmo tempo. Economia. É nada, sabia nada, eu vejo um monte de gente. Vocês que são do Grêmio, vão fazer festa junina esse ano, ó. Um retângulo, vocês fazem 2 bandeirinhas, ó. Faz a bandeirinha número 1 e a bandeirinha número 2 com o mesmo papel. Do que eu vejo gente desperdiçando papel, faz isso aqui, ó. Pega um retângulo, corta aqui, esse aqui joga fora. Pega um retângulo, né? Pega aqui, e esse aqui joga fora. Para com isso, desperdício material. Pega aqui, ó, faz um corte aqui, não joga nada fora. Bandeirinha número 2, bandeirinha número 1. Eu não sei se o professor vota, né? Então, presta atenção, voltando aqui, depois nós volta, eu falo do voto. Ó, então a bandeirinha da festa junina não convexo, é aquela que eu falei. Quantos ângulos ela tem? 5, porque ela tem 5 lados. Olha aqui, 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, mas cadê os 5 ângulos, professor? Ó, um ângulo reto aqui, outro ângulo reto aqui, um ângulo agudo aqui, um ângulo agudo aqui, e esse ângulo, como que é o nome dele? Obtuso, grandão, né? Então, e outro ângulo aqui, 5 ângulos, certo? Lajota da rua, na frente da escola tem lajota. Aqui não tem, né? Mas na rua tem lajota. Quantos lados tem a lajota? 6. São 6. Quantos ângulos tem a lajota? 6. Ela é convexa ou não convexa? Convexo. Olha lá a lajota da rua. Ah, professor, eu já vi essa lajota o dia que o Joãozinho jogou na cabeça do meu... Não, não é pra jogar na cabeça dos outros. Tá? Tem gente que só quer ver a lajota se for pra pegar e jogar na cabeça do colega. Não. Quem nunca reparou na hora que for sair hoje embora, olha na rua lá pra vocês verem, ela é convexa. Tem, né? Próximo exercício, é o número 2. Observe o triângulo a seguir e responde o que se pede. Tá olhando o triângulo aí? Quais são os vértices desse triângulo? 3. Quais são? ABC. ABC. Tá? Quais são os ângulos? Ângulo A, ângulo B, ângulo C. Quantos ângulos internos possui? Quantos ângulos internos ele possui? 3. Cadê eles? Vamos fazer eles aqui? 1, 2, 3. O próprio nome fala interno, na parte de dentro. Externos, de fora. Cadê o ângulo externo aqui? É esse aqui, ó. Vumpa. Cadê o ângulo desse aqui? Aqui, ó. Nossa, professor, que ângulo feio. É, o professor não consegue desenhar com essa caneta aqui. Esses são os ângulos externos. Então ele possui 3 ângulos internos e 3 ângulos externos. Próximo exercício. Vocês viram aqui a resposta, né? Não posso já mudar? Próximo exercício. Você já sabe. Se fez a... Depois vou ver, hein? Você já sabe que o triângulo é um dos polígonos mais importantes. Vocês já sabiam disso ou não? Pois... não, desculpe. A partir
dos estudos dos elementos dos triângulos, foram surgindo muitas relações importantes que estão presentes na solução de diversas situações do nosso cotidiano. Agora vamos aprender a classificar os triângulos, analisando os números de lados e os ângulos internos neles. Tá, deixa eu só falar um negócio para vocês. Vocês viram a mão francesa ali ali fora, né? Você sabia que o triângulo é a forma geométrica mais forte que existe? Sim, tô explicando. Expliquei ano passado, né? Se você tem um armário, por exemplo, que ele tá bambo, tá meio que quase caindo. Você vai dar um triângulo e vai. Se você atravessar um triângulo na parte de trás dele assim, ele para de bambear. Porque o triângulo é a parte mais resistente. Quem foi na festa de São José? Eu. Vocês viram lá o palco? Sim. Vocês viram as armações de alumínio lá? O que eles tinham entre eles? Triângulos. Por quê? Pra segurar. Porque é o mais forte, a forma geométrica mais forte que existe. Ela segura, ela não fica bamba. Pra quem não sabe, é pra. Quem já viu guindaste? Eu nunca vi assim, aqui em Guapé eu nunca vi, mas se vê assim na internet, aqueles que carregam pesos enormes em Porto, ele é formado todo por entrelaçados através de triângulos, porque é a forma mais resistente que existe. Hã? Barco? Hã? Ah, eu não fui, mas eu teria. Bom, O dinheiro que não deu. número 1. Olha lá, vamos lá ler. Número 1. Quanto a seus lados, os triângulos são classificados em triângulo equilátero. É o triângulo que possui 3 lados iguais. Quando eu tinha a idade de vocês, ou era mais novo que vocês, eu inventava historinha na minha cabeça para eu memorizar as coisas. Equivalente. Equi vem de equidade. Equidade vem de igualdade. Então quando fala equilátero, eu já leio errado, eu falo equilátero. Por que eu na minha cabeça eu leio errado? Equilátero. Vou lembrar das. Lados equiláteros, né? Lados iguais. Eu leio assim na minha cabeça. Quando eu falo equi, eu já sei que vem de igualdade. Láteros, o que faz lembrar láteros? Lados. Lateridades, lados. Então, igualdades nos lados, que quer dizer que os 3 lados são iguais. Perfeito. Isósceles, não inventei nada na minha cabeça para isósceles. Não consegui inventar quando eu tinha a idade de vocês. Certo? Ah, mas para o escaleno eu inventei. O que eu inventei para o escaleno? Escape faz lembrar escada. Não é certo isso. Isso aqui é invenção do professor Ricardo, que sempre foi meio retardado para inventar historinha. Tá? Então eu inventei na minha cabeça que de escada é como se fosse uma escada. Imagine que o primeiro degrau tem 10 centímetros de altura. O segundo degrau do chão tem 20 centímetros de altura. O terceiro degrau em relação ao chão tem 30 centímetros de altura. Os tamanhos são todos iguais? Sim. Hã? 10 centímetros de altura, 20 centímetros e 30 centímetros. São Se você cair do primeiro degrau, qual a distância que você cai para o chão? 10. 10. Do segundo degrau, qual a distância que você cai para o chão? 20. Da terceiro degrau? 30. Então, 3 tamanhos diferentes. Entendi. Cada um tem 10 centímetros, mas eu estou falando que conforme o tombo é maior, conforme o degrau. Então, escada, conforme o degrau que se tiver, o tombo é maior, não é? Então, escada são tamanhos de degraus que você vai estar cada vez mais longe do chão. Então, são tamanhos diferentes. Então, 3 lados diferentes. Escaleno. E o que sobrou? O isósceles. O que sobrou são 2 lados iguais. Então, lembrando, equilátero, 3 lados iguais. Isósceles, 2 lados iguais. Escaleno, nenhum lado igual. 3 lados diferentes. Equivalente diferente.
Certo? Memorizaram isso? Sim. Próximo exercício. Calma. Agora que nós vamos fazer o exercício, né? Então olha aqui. Aqui está o exemplo aqui, ó. Ah, professor, mas não entendi esse exemplo. É lógico que não entendeu, não expliquei ainda, né? O lado aqui vale quantos? I. E esse lado? I. E esse lado? I. Mas os três lados é I. Quer dizer que os três lados têm o mesmo valor. E ele é então? O que vocês perceberam? Quando ele tem os três lados iguais, o que acontece com o ângulo? Os três lados são iguais. Ele é uma figura regular. Ele é um triângulo regular. Três lados iguais e três ângulos iguais. Isósceles. E esse lado aqui? E esse lado? Quer dizer que ele tem dois lados iguais e um lado diferente. E olha, quando ele tem dois lados iguais e um lado diferente, o que ele vai ter? Dois ângulos iguais. E um lado e um ângulo diferente. E o nome dele se chama isósceles. E aqui, esse lado aqui se chama Q. E esse? B. E esse? E os ângulos, todos diferentes. Se é tudo diferente, ele vai lembrar uma escada. Ou seja, escaleno. Certo? Né? Uma escada, escaleno. Esquisito. 2. Agora, quanto aos seus ângulos internos, triângulos são classificados em triângulo retângulo. O próprio nome já fala, retângulo. Retângulo quer dizer que ele é um ângulo reto. Se ele é um ângulo reto, ele tem um ângulo de quantos graus? 90 graus. Triângulo acutângulo quer dizer que ele tem os três ângulos agudos. O que é três ângulos agudos? Três ângulos menores que 90 graus. Quando o ângulo é menor que 90 graus, ele é ângulo agudo. Se ele tem os três ângulos agudos, ele é um triângulo acutângulo. Nossa, professor, não é palavrão? Não, não é. Não é palavrão. É um triângulo acutângulo. Triângulo? Não, então quando ele tem os três... o triângulo retângulo é quando tem um ângulo reto. E os outros dois ângulos são agudos. Mas daí tendo um ângulo reto, ele é retângulo. Os três ângulos sendo agudo, menor que 90 graus, ele é acutângulo. E quando ele tem um ângulo abertão, maior que 90 graus? Se ele for maior que 90 graus, ele recebe o nome de obtuso. E se ele tem um ângulo obtuso, os outros dois ângulos vai ser agudo. E ele vai se chamar o quê? Triângulo obtusângulo. Tá? Então vamos recapitular. Tem um ângulo reto, triângulo retângulo. Tem um ângulo obtuso, obtusângulo. Tem os três ângulos agudos. Isso, triângulo acutângulo. Olha aqui, por exemplo. Olha, que legal, eu já vi que aqui tem um ângulo reto, triângulo acutângulo. É retângulo, desculpe. Olha, um ângulo fechadinho, outro ângulo fechadinho, outro ângulo fechadinho. Todos os ângulos menores que 90 graus, triângulo acutângulo. Opa, tem um ângulo abertão aqui maior que 90 graus, nem vou olhar os outros. Se tem um maior que 90 graus, ele é triângulo obtusângulo. Certo? Não precisa nem olhar os outros são pequenininhos. Ah, professor, existe triângulo com dois ângulos obtusos? Sim ou não? Não. Por que não? Porque a soma dos três ângulos dá sempre 180 graus. Se um ângulo passou de 90 graus, o outro ângulo tem que ser menor. Os outros dois ângulos tem que ser menor que 90 graus. Se um ângulo deu 100 graus, os outros dois juntos vai ter que dar 80 graus. Então não dá para ser dois ângulos obtusos, tá bom? Próximo exercício. Agora é exercício, né? 3. Classifique os triângulos a seguir em relação aos seus lados. Lados. Olha que legal. Esse primeiro triângulo aqui. Por que ele é isósceles, Igor? Tem dois o quê? Ângulos? Ah, tá. Olha, o Igor respondeu a primeira. O Igor vai escolher quem vai responder a próxima. Vamos ver, Igor, se você acertou.
tem 16, 16 e 25. Tem dois lados iguais. E nós vimos que quem tem dois lados iguais é chamado de triângulo isósceles. Escolhe um colega agora. Quem? Geiso. Esse próximo triângulo aqui, Geiso, ele tem um lado valendo 11, um lado valendo 16 e um lado valendo 12. Ele é o quê? Escaleno. Parabéns. Ele é uma escada, né? 3 medidas diferentes. Então, não é escada nada, é mentira. Quem assiste pelo YouTube vai achar que eu sou louco, né? Na minha cabeça, ele tem 3 tamanhos diferentes para lembrar da escada. Escaleno. Muito bem. Escolhe um colega, Geiso. Olhou pro Gabriel, o Gabriel deu uma tremida ali e se mudou pro Vitor. Vitor, esse triângulo aqui, Vitor, olha bem as medidas, é o lado, tá? Vamos ver aqui o lado. Calma aí, deixa eu falar os lados para você. Cadê minha caneta? Ó, esse aqui tem 5,55, esse tem 4,39 e esse tem 9,77. O que que ele é? Hã? Não sei. Mas não prestou atenção na aula? Hã? Então o que que é quando tem 3 lados diferentes? Qual? Esse aqui? Não, que isso? Isso aqui é quando tem 2 lados iguais. Qual? Ah, mas tá feia a coisa, não sabe nem falar o nome. Leia ali então. É, o irmão tem que falar, né? Tá feia a coisa, não? Obrigado, Eduardo. Você escolhe o próximo, Eduardo. É. Escaleno, parabéns, Eduardo. Gabriel. Olha lá, Gabriel. Sobrou pra você agora, Gabriel. 6,5, Gabriel. 6,5 e 6,5. 3 lados iguais. Não lembro como fala o nome? Quem lembra? Equilátero. Equilátero. Certo? Pronto? Quem fez? Quem errou, arruma aí. Quem não fez, faz as anotações. Vamos para o próximo. Exercício na página 160. 4. Classifique os triângulos a seguir em relação aos seus ângulos. Agora é o ângulo. Quais são os triângulos? Ah, ele falou, certo? Ah, ele acertou na apostila, só não conseguiu falar, que ele tem vergonha de falar, isso? Então tá. 4. Classifique os triângulos a seguir em relação aos seus ângulos. Quais são os ângulos? Os nomes dos ângulos mesmo? Triângulos? Retângulo, acutângulo e obtusângulo. Vamos ver. Gabriel, escolhe um colega. Micael. Esse primeiro aqui, Micael, ele tem um ângulo de 66 graus, 66 e 48. O que ele é? Ó, vamos analisar então. Tem importância, mas vamos analisar junto. Esse ângulo aqui, ó. Esse primeiro ângulo aqui, o H. Cadê minha caneta? Aqui. Esse H, 66 ângulos. É maior ou menor que 90 graus? Menor, então ele é agudo. Esse ângulo de 66 graus é maior ou menor que 90 graus? Menor, então ele também é agudo ou obtusando? Agudo. Então agudo. E esse 48 graus? Agudo também. Se ele tem os 3 ângulos agudos, o que ele é? Ele é um triângulo retângulo, acutângulo ou obtusângulo? Se você ficar na dúvida, leia lá naquela página que explica. Aqui, ó. Serve para todo mundo. Lá na página 157. 159, aqui, ó. Que tem os 3 ângulos agudos. 3 ângulos agudos. Estou vendo? Isso, Micael. Triângulo acutângulo. Quando tem os 3 ângulos agudos, é triângulo acutângulo. Escolhe alguém, Micael. Cauã. Eles não podem sair, não sabia? Não, mas participou. Cauã, o que você acha que é esse daí?
Aí você olha assim e fala, mas que droga, o do Mikael tinha ângulo, o meu não tem marcado. Mas tem uma característica aqui, esse ângulo aqui de quantos graus, Mikael? Mikael não, é... Cauã? 90. Se ele tem um ângulo de 90 graus, ele é um ângulo reto. Quando tem um ângulo reto, ele é o quê? Olha nessa página aí que nós estávamos vendo com o Mikael. Quando tem um ângulo de 90 graus, o que ele é? Triângulo. Isso, viu? Triângulo, retângulo. Se ele tem um ângulo de 90 graus, eu não preciso nem olhar os outros. Ele é triângulo, retângulo. Muito bem, Cauã. Escolhe um colega. Escolhe um colega. Manu. Vamos lá. Manu, olha esses ângulos aqui, ó. 15 graus, eu vou arredondando. 23 graus e 141 graus. O que chamou mais atenção aqui? Um ângulo bem grandão, né? E um ângulo bem grande, que é maior que 90 graus. Como que é o nome que ele recebe? Você lembra? Quem lembra como que é o nome do ângulo? Do ângulo, só do ângulo. Que é maior? Não, o ângulo. Não, o ângulo, só o ângulo que é maior que 90 graus. O 90 graus é reto, o ângulo menor que 90 graus é agudo e o maior é obtuso. Então o ângulo que é, o triângulo que tem um ângulo obtuso, como que ele recebe o nome? Está lá na página 100 e... presta mais atenção, hein, Manu? Esse não estava difícil. Triângulo obtusângulo. Escolhe um colega, Manu. Quem? Vitória. A mais difícil ficou para você, Vitória. Aí que tá, Vitória. Esse triângulo, ele é equilátero, só que nós temos que falar em relação aos seus ângulos. E aqui não tem ângulo dentro dele. Como que você vai saber qual é a formação dele? E agora? Ele é acutângulo, ele é retângulo ou obtusângulo? Acutângulo, retângulo ou obtusângulo? Oi? Você achou um ângulo 90 graus ali? Fala. Pode falar. É acutângulo, porque os três ângulos são agudos, são fechadinhos. Ah, mas quem sabe me dizer qual é o ângulo agudo deles? Os três ângulos são agudos, mas qual é o valor dos três? Quantos? 30. Não é 30. 60 graus. Por que é 60 graus? Porque os três ângulos juntos formam 180. E ele tem os três lados iguais. Quer dizer que os três ângulos são iguais também. 180 dividido por 3. 60. Ele é um triângulo regular. Ele tem os três lados iguais e os três ângulos iguais. Tá? Então ele é um triângulo acutângulo. Certo? Próximo exercício. 5. Classifique os quadriláteros a seguir em relação aos seus lados e ângulos. Olha lá. Vitória, escolhe um colega. Adriele. Adriele. Esse quadrilátero, como que é o nome desse primeiro aqui? Ele tem 4 lados iguais. Como que é o nome de uma figura que tem os 4 lados iguais e 4 ângulos retos dentro dele? Essa daqui, ó, essa primeira. Não tem medo de errar, se errar a gente ajuda. Pra você, que figura que isso aqui parece ser? Quadrado, parabéns. Viu? É um quadrado, ele tem 4 lados iguais e 4 ângulos retos. Parabéns, quadrado. Escolhe um colega. Alana. Alana, aquele ali não é um quadrado, a gente percebe que ele é mais comprido, né? O que ele é? Oxi, parem de... deixa ela. Pensa aí, se errar não tem importância. Não é acutângulo. Como? Retângulo. Muito bem, Gabriel.
Por que é um retângulo? Ele é quase igual a um quadrado, só que ele tem os lados ele tem outros lados maiores, né? Olha lá, é um retângulo. Muito bem, tem ângulos também de 90 graus, né? Agora escolhe alguém, Alana. Por mais que você não respondeu, escolhe alguém. Eduardo já foi já hoje, ele já acertou. Júlia, e esse daqui? Trapézio. O trapézio dá a impressão que é um retângulo cortado na diagonal ali, né? Sei. Trapézio. Olha, até pipa. E essa pipa aí, como que é o nome? Losango. Losango. Acabou a... Eu aprendi quando eu era criança errado, né? Eu não sei se ensinaram errado. Eu coloquei na minha cabeça que era losangulo, Eu também. né? Alguém falou pra mim que era losangulo, mas é losango, tá? Olha a resposta dela. Como? Pipa. Eu vi tudo nascer aqui. E por aqui nós terminamos a nossa aula de hoje. Por favor, marquem aí a lição de casa, vocês vão começar já. Para a próxima aula, já tentem resolver os exercícios das aulas 5 e 6, mediatriz e bissetriz. Como reconhecê-las? Do exercício 1 até a 5 das páginas 161 até a 163. Para você que assistiu pelo YouTube, aqui vai aparecer a playlist para vocês. Aqui vai aparecer a aula de ontem. E aqui vai aparecer a aula que nós vamos gravar na sexta-feira. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.